Olá, está começando mais um Natureza Viva, um programa que defende o meio ambiente. Hoje vamos destacar as preocupações em relação à poluição do ar. Fique ligado, o Natureza Viva está começando. A partir da Revolução Industrial no século XVIII, o ser humano passou a conviver com ar poluído. Atualmente, a poluição gerada nas grandes cidades são resultados principalmente da queima de combustíveis fósseis, como por exemplo carvão mineral e derivados do petróleo. Mas deixá-los de lado é muito difícil, pois os dois são responsáveis pela geração de energia que alimenta setores importantes da sociedade. E por isso, o Natureza Viva vai abordar esse tema hoje, já que 14 de agosto é o Dia de Controle da Poluição Industrial. Vamos conferir a matéria. Nós temos dois tipos de fonte de poluição atmosférica. Primeiro, fontes naturais e fontes antropogênicas, que são aquelas que nós prestamos mais atenção, são aquelas geradas pelo ser humano. Essas fontes antropogênicas, elas podem ser tanto móveis, então o carro que nós usamos para ir para o trabalho, o transporte público. Também existem fontes fixas, aí caracterizadas por indústrias, né, que são grandes fontes de emissão de poluentes. Na nossa casa nós temos nosso fogão a lenha, nós fazemos o nosso churrasco, isso também é uma fonte de poluição atmosférica. Queimadas também são fontes fixas. Falando um pouquinho mais da indústria, né, as principais fontes de poluição na indústria é a queima de combustíveis fósseis em geradores de vapor, então que queimam óleos combustíveis, queimam madeira, gás natural, né? Temos também processos de fundição que emitem metais para a atmosfera, particulado, processos que utilizam de solventes orgânicos, então pintura, adesivagem, emitem esses solventes para a atmosfera. Bom, então depois que um poluente ele é emitido numa chaminé, num duto de exaustão, dependendo das condições climáticas daquele local, do relevo, tá? Ele se dispersa, ele é transportado na atmosfera. Alguns poluentes sofrem então reações químicas e reações fotoquímicas, tá? Se alterando, formando então, por exemplo, o ozônio, aqui no nível do solo, né? E depois da emissão e do transporte existe a emissão desse poluente, ou seja, ele pode se depositar no solo, ele pode voltar aqui no nosso nível respiratório, e aí entram todas as consequências, a fauna, a flora, a saúde humana e os materiais. Em torno de 1.300.000 pessoas morrem anualmente em decorrência da poluição atmosférica em centros urbanos. A poluição do ar tem gerado diversos problemas nos grandes centros urbanos. A saúde do ser humano, por exemplo, é a mais afetada com a poluição. Doenças respiratórias como a bronquite, rinite alérgica, alergias e asmas levam milhares de pessoas aos hospitais todos os anos. Bom, a poluição do ar vem se demonstrando nos últimos tempos um grave problema de saúde pública. Muitos organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, já vêm apontando a poluição do ar como um dos maiores problemas para o futuro. Inclusive tem uma projeção que em 2050 vai ser a poluição por material particulado, que é gerado pela queima de combustíveis fósseis, seja a principal causa de mortes no mundo, superando doenças como malária, AIDS, câncer. As empresas precisam monitorar as emissões delas, elas precisam saber se a quantidade de poluente que elas estão emitindo atende à legislação ou aquilo que o órgão ambiental está solicitando. O nosso trabalho é ir até a empresa, fazer a amostragem daquele poluente, trazer de volta para o laboratório, analisar e aí sim emitir um laudo se essa empresa se enquadra dentro do requisito do órgão ambiental ou não. A empresa ela pode atuar de duas formas. Ela pode atuar direto no processo dela, então daqui a pouco ela vai trocar um óleo combustível por gás natural, que emite muito menos poluente, tá? Ou então ela tem uma pintura à base de solvente orgânico e ela vai remover esse solvente orgânico, vai fazer uma pintura à base d'água. Caso esse processo não possa ser alterado, então se trabalha com processos de fim de tubo, se trabalha com tratamento daquela emissão. Um filtro mais eficiente ou troca o sistema
sistema de tratamento para melhorar a retenção do poluente, então, depois da emissão dele. Esse investimento ele pode ter um retorno, porque quando as pessoas adoecem por problema da poluição, elas deixam de trabalhar, elas deixam de produzir, elas aumentam o número de ocupação de leitos, aumentam a quantidade de medicamentos que vão usar. Então isso tudo é gasto. Então se o governo investir em ações para diminuir o nível de poluição, vai acabar economizando na outra ponta. O programa Natureza Viva fica por aqui e não esqueça de conferir as nossas redes sociais. Até mais! I love the sound of you walking away, and the scar bleeds their blackened tears.